Salmos 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Palavra do Senhor Deus. A palavra do Senhor Deus diz que os que edificam uma casa trabalham nela. Isso é necessário. E certamente a sentinela de uma cidade precisa manter-se acordada para vigiar. Ou seja, é necessário o esforço humano, o trabalho humano. Porém, se Deus não estiver à frente, é tudo em vão. Então, vamos entender a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não significa que Deus vai colocar o tijolo em cima de um outro tijolo, vai amassar a massa, vai fazer a casa. Quem vai pôr a mão na massa e fazer a casa, em tese, é o ser humano. Mas, se o Senhor Deus não estiver à frente, é em vão. Isso não significa apenas, ou literalmente, a construção de uma casa física. Isso significa a nossa vida aqui na terra. Em tudo que fazemos aqui nessa terra. Em tudo. Seja em todas as áreas das nossas vidas, todos os projetos, todas as decisões. Porque talvez a pessoa pega um texto desse e tenta interpretar no literal a construção de uma casa física. Então ela diz, então eu não tenho problema, porque eu não construo casa física, eu não sou o construtor. Mas não é literal a construção de uma casa. Isso é algo que ele é explanado para todas as áreas e para todas as ações que nós exercemos aqui nessa terra. Se Deus não estiver à frente da vida de um homem e da vida de uma mulher, é tudo em vão. É tudo em vão. Então, a grande questão é saber se Deus está à frente. Saber se o que está sendo feito é da vontade de Deus ou não. Porque se não for da vontade de Deus, ele não vai estar à frente. E se ele não estiver à frente, é tudo em vão. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus quem diz. E se nós cremos em Deus, temos que crer na sua palavra. E a palavra diz que é em vão. Então olha o que diz Salmos 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não estiver à frente, é tudo em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela, naquela época, se você for estudar, você vai ver que nas cidades de antigamente eram cercadas de muralhas. E em cada canto havia uma torre. Se você ver os presídios hoje, onde os presos ficam, é similar. Eles constroem um muro alto em volta e existem torres de vigias nos presídios. Você pode analisar. Era mais ou menos isso que eles faziam naquela época. As cidades eram construídas. Haviam muralhas em volta das cidades, da maioria.
e haviam torres em cada canto. E ali ficava o sentinela. Ele ficava vigiando para que o inimigo não viesse e pegassem eles de surpresa. Então olha o que Deus diz, olha, se o Senhor não guardar a cidade, se Deus não estiver acima, protegendo aquela cidade, aquele sentinela que está lá de guarda, o trabalho dele é em vão, não vai resolver nada. Se Deus não estiver acima, protegendo, guardando aquela cidade. Então note que o ser humano vai trabalhar, vai tomar as suas decisões aqui nessa terra, ele vai exercer as suas funções aqui na terra. Mas, de acordo com a palavra de Deus, se Deus não tomar a frente, tudo que o ser humano faz é em vão, é tempo perdido. Isso é muito triste, porque é como nadar contra a maré. Porque por mais que a pessoa se esforce, por mais que a pessoa batalhe, por mais que a pessoa lute, ela não vai chegar a lugar algum. Ela não vai chegar. E por que motivo? Porque o principal, o que faz as coisas acontecerem, não está à frente. Não está pleiteando a causa da pessoa, não está de acordo. Isso é triste. Salmos 127, versículo de número 2, diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados e rodar enquanto dormem. Olha aí. Olha que tristeza. A pessoa, ela pode se matar de trabalhar, mas se Deus não estiver à frente, é em vão. Certamente as pessoas têm que trabalhar para conseguir o seu sustento, e não é errado. Muito pelo contrário, é mandamento de Deus, porque ele disse: com o suor do seu rosto comerás o seu pão. Então é mandamento de Deus que nós venhamos a trabalharmos para vivermos com dignidade aqui nessa terra. Porém, se Deus não estiver à frente, é tudo em vão. Se Ele não estiver à frente do trabalho que essa pessoa faz, para abençoar o trabalho das mãos dessa pessoa, é tudo em vão. Mesmo que a pessoa se mate de trabalhar, é tudo em vão. Porque às vezes, ainda mais na época em que estamos vivendo, uma época de crise mundial, as pessoas têm que se desdobrar, trabalhar dobrado, para tentar sobreviver, a grande maioria. E isso as que conseguem emprego, e muitas nem conseguem emprego. Então, há pessoas que talvez trabalham em 2, 3 empregos. Às vezes nem tem tempo para descansar. Se mata de trabalhar. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Ou seja, aqueles que são amados por Deus, enquanto está dormindo, descansando, Deus está dando para eles a bênção, a vitória, sem que eles se matem de trabalhar. Não que Deus vai privilegiar vagabundos, não é isso. Deus é contra o preguiçoso, Deus é contra o vagabundo, Deus é contra. Ele orienta que tem que trabalhar, mas não é se matar de trabalhar que vai fazer com que a pessoa prospere.
Porque ele diz claramente que se ele estiver à frente, enquanto os seus estão dormindo, ele está abençoando. Ou seja, enquanto os seus amados estão descansando o corpo físico, a mente física, repousando, ele está abrindo portas, abrindo portões, jogando muralhas por terra para fazer a coisa acontecer na vida deles. Então, existe o lado humano aqui nessa terra de trabalhar, o lado humano de projetar, o lado humano de tomar decisões. Existe. E Deus não é contra a pessoa que faz isso, muito pelo contrário, é mandamento de Deus. Nós temos que trabalhar, temos que nos esforçar. Sim. Mas o que a palavra de Deus diz é o seguinte, olha, se Deus não estiver à frente, se Deus não estiver nas rédeas, tudo que você fizer, mesmo que você se desdobre, mesmo que você se mate de trabalhar, vai ser tudo em vão. Vai ser tudo em vão. Não vai chegar a lugar algum. Porque talvez, no desespero, muitas pessoas acabam se matando de trabalhar. No desespero. Desespero. E, através da lógica humana, quanto mais trabalha, mais ganha. Essa é a matemática humana, a lógica humana. Mas a matemática de Deus e a lógica de Deus está dizendo ao contrário. Está dizendo que, se a pessoa for dele, se for um amado dele ou uma amada dele, não vai precisar de se matar. Ela vai trabalhar, sim, mas sem se matar. Ela vai ter tempo para descansar. Ela vai ter tempo para repousar. Porque é ele que vai tomar a frente, é ele que vai abrir portas, é ele que vai derrubar muralhas, é ele que vai abençoar. Então, enquanto os seus amados estão dormindo, ele está abençoando. Está abrindo portas. Está criando meios. Compreende? Que a lógica humana é uma. A visão humana é uma. Mas a lógica de Deus e a visão de Deus é outra. Êxodo, capítulo 33, versículo de número 14, diz assim: Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Essa passagem, em algumas traduções, diz assim: Deus disse, eu irei com você e lhe darei a vitória. Essa passagem se refere ao diálogo entre Deus e Moisés, quando Deus tinha tirado o seu povo do Egito, estava direcionando eles a caminho da terra prometida. Então Deus disse a Moisés: Moisés, eu vou com você e eu vou dar vitória. Note que, por que motivo que a vitória chegaria para Moisés e para os seus? Porque Deus iria com eles, estaria à frente deles para dar a vitória. Se analisarmos, quando a palavra em algumas traduções diz descanso, não é descanso físico e sim vitória. Por que motivo? Porque se analisarmos o desfecho da história, fica claro que Deus deu a vitória para o seu povo. A vitória na vida de um ser humano, as conquistas na vida de um ser humano, só é possível se Deus tomar a frente. Se Deus tomar a frente na situação. Somente assim é possível na vida de um cristão.
somente assim. Do contrário, esqueça. É a própria palavra que diz, do contrário, esqueça. Você pode trabalhar em 2, 3 empregos. Você pode varar dias e noites em claros, trabalhando, se matando de trabalhar. Vai ser tudo em vão, você não vai chegar a lugar algum. Mas se a pessoa for uma amada de Deus, se Deus estiver à frente, Deus vai abrir portas, vai abrir caminhos, Deus vai abençoar essa pessoa. Assim como ele fez com Moisés e com os seus. Ele disse, olha, eu vou à frente e eu faço acontecer. Então, meu amigo e minha amiga, note que quando Deus realmente vai à frente e quando Ele realmente está com uma pessoa, a vitória chega. Não tem como empatar o jogo. Não tem como perder. Não tem como, é impossível. É aquela tecla que nós estamos batendo. Se você estudar os textos sagrados de Gênesis, Apocalipse, você vai ver que não teve um caso na história onde Deus foi com a pessoa e a pessoa empatou o jogo ou ela perdeu o jogo. Não teve um caso. Em todos os casos onde Deus entrou na vida de uma pessoa para agir, ela venceu. Ele deu a vitória. Não teve um caso onde a pessoa empatou ou perdeu. Não teve um. Em todos, 100%, a vitória chegou. A situação foi resolvida, não importava qual era a situação. Nós temos casos de situações financeiras que foram resolvidas quando Deus se manifestou. Casos, situações na família, casos na vida sentimental. Como já foi dito, na família, na vida financeira, na vida espiritual, na saúde. Nós temos inúmeros casos na Bíblia de prosperidade financeira, de cura física, de famílias abençoadas. Nós temos inúmeros casos. Livramentos de inimigos que estavam perseguindo. Inúmeros. Então nós vemos que em todas as áreas da vida de um ser humano, quando Deus entrou, Ele agiu em todas essas áreas. Quando Deus foi com uma pessoa, Ele mudou as áreas da vida dessas pessoas. Há inúmeros exemplos na Bíblia, onde Deus mudou. E mudou porque Ele se manifestou na vida daquelas pessoas. Agora, o que nós temos que entender e sermos honestos com nós mesmos é o seguinte: será que Deus tem agido nas nossas vidas assim como Ele agiu na vida dessas pessoas? Porque muitas pessoas talvez dizem, mas naquela época era de um jeito, agora é de outro. Será? Será que Deus mudou? Porque a palavra diz que Ele é imutável, Ele não muda. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, do passado, do presente e do futuro. A Bíblia diz que Ele não muda, que Ele é o mesmo. Então Ele tem o mesmo poder. Ele tem a mesma autoridade. E se Ele fez na vida daquelas pessoas, Ele também pode fazer na minha e na sua vida. Agora, o que nós temos que entender e compreender é o seguinte: nós professamos uma fé num Deus grande,
Assim como Gideão disse para o anjo, espera aí, eu ouço histórias de um Deus sobrenatural, de um Deus poderoso, de um Deus grande, de um Deus que faz acontecer e acontece. Agora, se esse Deus grande estivesse na minha vida, eu não estaria nesta situação. Foi o que Gideão disse para o anjo de Deus. Que muitos estudiosos dizem que quando a palavra de Deus se refere ao anjo do Senhor, por muitas das vezes é o próprio Senhor quem estava ali falando com a pessoa. Assim no caso de Gideão, no caso de Jacó, quando lutou com o anjo, no caso de Abraão, que ficou falando com o anjo do Senhor, intercedendo por Sodoma e Gomorra para não destruir. Se você analisar o contexto a fundo, você vai ver que era o próprio Deus que estava ali. E a palavra se refere como o anjo do Senhor. Há casos onde era o próprio Deus que estava ali falando com o ser humano. Poxa, é um Deus muito grande. É um Deus muito poderoso. Agora, como que uma pessoa que professa uma fé num Deus desse, se ele realmente está com a pessoa, como que continua do mesmo jeito? Como que a situação não muda? E por muitas das vezes, é aquilo que nós estamos falando. Você tem que tomar cuidado, porque por muitas das vezes você vai em certas igrejas e os pregadores e as pregadoras jogam palavras ao vento. Olha, Deus é contigo, Deus está com você, Deus está nessa situação, olha, o Senhor vai te dar a vitória, olha. Mas não muda nada. E a pessoa continua do mesmo jeito. A vida continua a mesma. O mesmo fracasso, a mesma derrota. Agora eu lhe pergunto, será que o que esse pregador e essa pregadora disse é verdade? Porque nós vemos na Bíblia que quando Deus entra na vida de uma pessoa, ele muda. Quando ele entra numa situação, ele entra para mudar, para dar a vitória. Agora, se a vitória não chega, é sinal que ele não está. É claro e óbvio, ele não está. Entenda uma coisa. Obviamente, nós vamos fazer uma comparação aqui. Nada do que nós compararmos aqui nessa terra, as coisas que nós conhecemos, pode ser comparado a Deus. Deus é infinito, nós somos finitos. As coisas que nós conhecemos e criamos aqui nessa terra são coisas finitas. Nada pode ser comparado a Deus, mas apenas para você ter uma noção. Pense aí no medicamento mais forte que você conhece. Medicamento de farmácia é o mais forte. Existem inúmeros nomes aí, mas pense aí no que você conhece como mais forte. Olha, esse medicamento aqui é o mais forte mesmo. Olha, eu tomei, me deu uma reação no corpo, ou boa ou ruim, não interessa. Pense aí no medicamento mais forte que você já conheceu. Se você pegar um medicamento de farmácia aí, de laboratório, um medicamento considerado forte, ele vai ter lá os efeitos que ele causa. Ou seja, se a pessoa ingerir aquele medicamento, ela vai sentir isso, isso e isso. Olha, também tem os efeitos colaterais, ela vai sentir isso, isso e isso. Ok. A pessoa ingere aquele medicamento ou toma através de uma injeção, não importa como. Ela faz o uso. Mas ela não sente nem os efeitos bons, nem os efeitos ruins, que são os colaterais. Tem alguma coisa errada. Porque se ela tomar o medicamento, ela vai sentir os efeitos do medicamento. Então, qualquer medicamento que você tomar, você sente o efeito. Isso é fato. Você sente o efeito do medicamento. Agora preste atenção. A Bíblia fala de um Deus sobrenatural. Um Deus grande. Um Deus poderoso. Agora, como professar a fé num Deus desse, acreditar num Deus desse,
e não surgir efeito? Raciocine. Como? Tem alguma coisa de errado. A partir do momento que não surge efeito, tem alguma coisa de errado. E o problema não está em Deus. O problema está em nós. Não está nele. Ele é perfeito. Se você toma um medicamento aqui nessa terra e ele surge efeito, ele garante os efeitos, por que você assume a fé em Deus? Sobrenatural, algo sobrenatural, e não surge efeito? Porque muitos vivem de ilusão. Olha, Deus está abençoando, Deus está se manifestando. Olha, é uma bênção. Mas ela está lançando palavras da boca para fora. A hora que vai analisar mesmo, é derrota total. A pessoa está até profetizando algo bom, e isso e aquilo, mas a hora que ela olha para a realidade mesmo, é uma derrota total. É só amarração. Ou seja, ela está na fé, ela está profetizando coisas boas, mas não está acontecendo nada. Então é isso que nós temos que entender. A partir do momento que manifesta a fé em um Deus grande, como o Deus da Bíblia, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, tem que surgir efeito. Não tem como não surgir efeito. Porque surgiu efeito na vida de todos, sem exceção. Os personagens bíblicos, surgiu efeito na vida deles. E nos dias de hoje é o mesmo Deus. Se nós professarmos uma fé nele, tem que surgir os efeitos da Bíblia. As promessas têm que se cumprir. Existem os efeitos de quem professa fé nesse Deus. Existe. Está na Bíblia, é promessa. Então tem que se cumprir. Tem que se cumprir. A não ser que a fé é professada, mas ele não esteja se manifestando na vida da pessoa. Porque a questão não é se nós conhecemos a Deus, se nós acreditamos em Deus. A questão é se Deus nos conhece. Se Deus nos conhece, essa é a questão. Será que Ele nos conhece? Será que Ele está conosco? Será que Ele está à frente? Porque Gideão estava vivendo uma derrota total. E ele sabia que Deus não estava com ele. Ele sabia que Deus não estava à frente. Por que ele sabia? Devido às histórias que ele ouvia, que Deus dava vitória, que Deus fazia acontecer, que Deus livrou o povo do Egito com a mão forte, com a mão poderosa. Então ele tinha noção do poder de Deus. E ele olhou para a situação dele e disse, não, Deus não está agindo aqui não. Porque se tivesse, não estava assim. E ele estava certo. Porque quando Deus agiu, libertou eles das mãos dos midianitas e amalequitas e deu a vitória. Então entenda, nós temos que sermos pessoas racionais. Raciocinar. Poxa, peraí. Estou profetizando a fé num Deus grande. Mas eu tenho visto esse Deus grande na minha vida. Eu tenho visto ele se manifestar, como está escrito na palavra, porque a palavra diz que ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, que ele não muda. Ele é imutável, ele não muda nunca. Então temos que analisar. Porque a palavra diz que se ele não estiver à frente, é tudo em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela.
Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Por quê? Porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem. E disse Deus: eu irei com você e lhe darei a vitória. Conclusão: se Deus não estiver à frente da minha vida, da sua vida, é só fracasso, é só derrota, é só ilusão, é só sofrimento. E se Ele estiver à frente da minha vida e da sua vida, aí é vitória. Aí a vitória é certa. Tem que surgir efeito. Um Deus grande desse, poderoso desse, agindo na vida de um ser pequeno, mesquinho, aqui nessa terra, e não surgir efeito, impossível. Tem que surgir efeito. Se ele estiver na vida de um homem e de uma mulher, surge efeito. Então analise se você tem sentido essa diferença, esse efeito da presença de Deus na sua vida.